Quando eu tô falando aqui de burnout, eu falo que qualquer transtorno mental que a pessoa tenha, ela precisa, a coisa mais importante que é preciso fazer é a pessoa buscar ajuda. Então o que acontece? O tratamento geralmente ele envolve uma combinação de profissionais e uma mudança de vida. Você precisa mudar, você precisa colocar limites, entende? Na sua vida, e você precisa olhar para você para perceber o que serve a partir deste momento e o que não te serve mais. Isso não tem nada a ver com a escolha de pessoas ou de profissões, entende? Você não precisa mudar a sua profissão, você não precisa, trocar de profissão, porque o burnout ele vai te acompanhar aonde você for. Se você não souber até onde vai o seu limite. Na verdade, o profissional de saúde mental, que é especializado para fazer o tratamento do burnout e fazer o reconhecimento como uma doença relacionada ao trabalho, são dois especialistas, que é o psiquiatra, tá? Que é o médico especialista que realmente pode fazer o diagnóstico, acompanhar o teu quadro clínico e, se necessário for, prescrever os medicamentos corretos para te ajudar. E aí entra os antidepressivos, os ansiolíticos, né? Para ajudar você a controlar os sintomas mais graves, como a ansiedade, a irritabilidade, a depressão, que é associada ao burnout. O psicólogo também, através da psicoterapia, o psicólogo pode te ajudar e muito. Ele vai fazer você entender as causas do seu estresse. Ele pode desenvolver um entretenimento com o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é algo que vai te ajudar muito. Disso serve o TCC para a gente reorganizar a nossa vida e enfrentar, entende? Porque na verdade, o que a gente não deve fazer é ficar empurrando os problemas com a barriga e fingindo que nada está acontecendo. Outra coisa também que os profissionais, como o psicólogo, pode te ajudar é aprender a estabelecer limites, aprender a dizer não. Coisas que às vezes a gente não aprende. A nossa sociedade, desde que a gente nasce, ela diz que a gente, para ser educado, a gente precisa dizer sim para tudo. Lembra da Amélia, aquela que dizia sim para tudo? Sabe? A Amélia, que era mulher de verdade, que só sabia dizer sim. Era só sim senhor, sim senhor, sim senhor. E aí você acaba aceitando tudo de todos e você não está se importando com o que está acontecendo dentro de você, dentro de ti. E aí é que está o problema, porque você aceita o do outro, o outro vem e despeja todo o lixo emocional que ele carrega em cima de ti, ou te sobrecarrega. Eu sempre que eu trabalhei na área da contabilidade e tinha muitos colegas que às vezes não faziam o seu trabalho e aí deixavam para mim fazer. E aí eu, como era cri-cri, como eu era mais nova, como eu queria mostrar trabalho, como eu queria mostrar competência, eu assumia a responsabilidade que não era minha, carregando aquilo que não é meu. E por isso que eu me sobrecarreguei e fiquei com burnout aos meus 25 anos. Só que naquela época não era diagnosticado como burnout. Não se sabia o que era. Uma coisa que a gente precisa aprender é mudar os nossos padrões de pensamentos profissionais. Mudar os padrões de pensamentos disfuncionais sobre a produtividade e o valor pessoal. Enquanto a gente não se valorizar a si mesmo, não se priorizar e não se der o devido valor, as pessoas vão querer nos sobrecarregar com alguma coisa. E ninguém tem esse direito. Cada um que carregue o seu fardo. Até tem um ditado que diz assim, quem fez filho que embale, entende? Tem um ditado popular, não sei se é bem isso, mas é mais ou menos isso que quer dizer, né? E o negócio do burnout é bem isso, entendeu? Se você foi contratada para ser secretária e atender telefone, você tem que ser secretária e atender telefone. Você não pode ser a faxineira, ser a secretária, ser a ajudante do lugar onde você trabalha, sabe? Você não pode ser a contadora, sabe? O caixa, entende? Isso se chama disfunção de trabalho. Mas acontece muito, né? Acontece muito. Você é contratado, assinado a tua carteira para uma função e você desempenha várias funções. E isso acaba sobrecarregando a pessoa. E depois, ainda quando o funcionário reclama, o patrão acha que o funcionário está dando uma de vagabundo, sabe? Não quer trabalhar, não quer nada com nada, né? Uma coisa muito boa, muito maravilhosa que está acontecendo hoje em dia é que hoje a rede pública de saúde, o SUS, ele está dando o suporte para a pessoa conseguir fazer o tratamento integral e gratuito do burnout pelo SUS. Tem o RAPS, que é a rede de atendimento psicossocial, tá? Que dá um suporte, é uma rede responsável por oferecer um tratamento gratuito para pessoas com transtornos mentais, com a saúde mental. Tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. São, na verdade, os dois locais mais indicados e preparados para oferecer desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo, incluindo a parte medicamentosa, se necessário for, para ajudar a controlar, né, se necessário for. E o apoio psicossocial, sobre as estratégias de autocuidado e prevenção do burnout. Enquanto você busca a ajuda de um profissional, que às vezes pode demorar um pouquinho, você precisa fazer algumas mudanças na tua vida. A primeira delas, você precisa priorizar o teu descanso.
Então você vai precisar de, no mínimo, de 7 a 8 horas de sono tranquilo, profundo, sabe? Aí você tem que fazer higiene do sono, você não pode ficar no mínimo 1 hora, mas seria bom 2 horas antes de você dormir, você se afastar de redes sociais, de telas, de luzes, tá? Deixar luzes muito fortes perto do lugar onde você vai dormir, tá? Atividade de relaxamento. Aí entra você fazer um yoga, você fazer meditação, você fazer as técnicas de respiração profunda, tá? Que vai te estabilizar e vai te ajudar a te trazer pro teu eixo de volta, sabe? A gente vai equilibrar os chakras novamente, né? Vai alinhar os chakras novamente. E tem atividade física, né? Que também é uma coisa muito importante, com exercícios físicos regulares, como uma caminhada, uma corrida, o yoga e etc. Isso aí vai depender muito da tua condição física, né? Mas é um aliado poderoso pra tua saúde mental. Depois vem a alimentação e a hidratação. Mantenha uma dieta equilibrada e saudável e evite o uso de álcool, tabaco ou outros tipos de drogas, que só agravam a confusão mental. O hobby e o lazer. O hobby e o lazer. Mas você precisa encontrar um tempo pra você. Tempo pra você fazer atividades prazerosas pra você mesmo. E que não tenha nenhuma relação com o teu trabalho. Por exemplo, não adianta você jogar um futebol com o teu colega de trabalho, da qual vocês vão levar o trabalho da empresa, a conversa da empresa, as preocupações da empresa, para o jogo de futebol. Não adianta você praticar um vôlei com uma amiga que vai fazer a mesma coisa, que vai trazer lá a preocupação do trabalho para onde era para ser um momento de lazer, de distração, entende? É aí que tá a grande virada de chave que as pessoas não conseguem impor limites. Por quê? Porque a nossa sociedade diz que quando você impõe um limite, você tá sendo grosseiro, você tá sendo estúpido, mas você chegar e pedir, fulaninho, por favor, tá? Agora não é o momento da gente falar sobre isso, tá bom? Por isso você trabalha 8 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia. Você saiu do teu trabalho, acabou, o teu trabalho fica lá, a tua responsabilidade do trabalho fica no trabalho, entendeu? Você não deve, a gente nunca deve de trazer os problemas do trabalho para casa. Por quê? Porque isso afeta a família, afeta os amigos, entende? E aí você imagina uma pessoa que faz isso, entende? Que ela não consegue se desligar de algo. Isso aí pode ser tanto, existe o burnout familiar também, o burnout infantil, tá? Que é o que as crianças passam, também tem isso, tem outros tipos de burnout também, tá? Mas uma coisa que eu quero que você entenda, que fique bem claro realmente, é que o burnout não é uma frescura. Ele não é uma fraqueza da pessoa. Ele não é a pessoa que sabe, fulano é vagabundo, ele não quer trabalhar, ele tá fazendo o corpo mole, entendeu? Não é nada disso. Ele é uma coisa muito séria. Ela é uma condição médica que precisa de tratamento. E uma coisa que eu vou falar pra você, precisa de tratamento com responsabilidade. Porque o médico não vai fazer milagre. Se você ir no psiquiatra, se você ir no psicólogo, você tiver a recomendação médica pra fazer, e você não executar aquilo ali no teu dia a dia, você não vai se ajudar. Você não vai sair do burnout, nem do burnout e de nenhuma outra situação. Se vocês gostarem do vídeo e quiserem saber sobre mais algum tipo de transtornos mentais modernos que todo mundo está passando agora, deixa aqui embaixo sobre o que você gostaria que eu falasse, que eu trago uma breve explicaçãozinha, tá bom? E uma coisa também que eu gostaria de falar, eu como terapeuta que sou, que a nossa terapia integrativa comportamental, ela ajuda muito a pessoa, tanto com burnout, com a depressão, com a ansiedade, com várias coisas. Só que existem quadros clínicos que a pessoa realmente necessita da medicação para ter uma qualidade de vida melhor. Então, a terapia jamais vai substituir a medicina tradicional, a medicina medicamentosa. Então, se você faz um tratamento terapêutico, isso não isenta você de ir frequentar permanentemente o psiquiatra e o psicólogo. E se você tem recomendação médica para tomar os seus remedinhos, você precisa ter comprometimento. Senão, não vai haver mudança nenhuma. Senão, não adianta você procurar o médico mais caro, mais famoso, o terapeuta mais top, que você não vai ter progresso. E uma das coisas que faz a gente ter o burnout, o profissional, é o assistido que não cumpre com a sua parte e faz o profissional se sentir frustrado, porque você olha e vê, o cara não tem resultado, o cara não se ajuda, né? Você tem que tomar um remédio, você não toma. Aí você quer que eu faça o quê? Milagres, milagres, milagres. Milagres só Jesus pode fazer. É isso aí, meu bem, tá? Um beijo e até a próxima.